Por que eu quero mostrar esse vídeo pra vocês? Esse videoclipe é o videoclipe mais caro da história. Por quê? Ele é uma mistura entre videoclipe e um short movie, tá? Então ele fez isso aqui, ele fez um filme de 15 minutos, onde é uma música inteira. É uma música inteira e o filme ao mesmo tempo. E isso aqui é muito forte. Então eu vou mostrar pra vocês esse videoclipe, vocês vão entender quando eu começar a falar sobre ele. Então vai ser um react, que na verdade não é um react porque eu já vi. Então é esse aqui, ó. Pesado, tá? É pesado, não é leve não. Esse vídeo é foda. Presta atenção aqui, eu vou explicando também durante o... O maluco salvou esse daí, né? Temos aí um trio. Os três vendo bem. Bonequinho é bom com as ferramentas. Tá aí um bagulho meio símbolo, né? Começa a música. Aí você vê as duas crianças aí já... O moleque meio puto. Vamos botar a letra também, importante. O maluco foi lá, entregou a paradinha pro moleque, o moleque não quis. Vai querer sim. Pega aí. Pegou aqui? Pegou aqui? Mesmo símbolo? Então, presta atenção nisso aí. Depois eu vou falando, mas presta atenção nesses detalhes. Eu vou falando pra vocês prestarem atenção. Tá muito? Você não viu nada. É, cara. Depois eu vou fazer a análise. Vou deixar vocês curtirem o momento. Agora vem a explicação. Agora vem a explicação. Porque esse filme é difícil de entender se você não tiver muita referência. Você precisa ter bastante referência aqui. E aí eu vou explicar pra vocês. Então vamos lá. Começa com o trio aqui. O trio são três crianças, são inocentes. E eles estão passíveis a emoções, certo? Então tem esse garoto, ele vê o amigo morrendo, ele vai salvar um amigo. Só que ele vai salvar porque ele quer impressionar. Então toda hora ele olha pra menina. Então ele vai e ele salva o cara, o garotinho. Ok? Então a gente tem esses três personagens inocentes, mas passíveis a sentimentos. Tá ok? Então há um interesse amoroso entre os dois e o outro fica com inveja. Tá ok? Então a gente tem aqui amor e inveja, certo? Os dois principais sentimentos aqui. Amor e inveja. Mas de qualquer maneira, amor e inveja, amor e ódio, eles estão unidos, porque faz parte de toda pessoa. Então o que ele faz, o garoto? Ele cria um símbolo para representar a união dos três, que é um vínculo eterno, certo? Ele criou esse símbolo. Só que esse símbolo foi levado pelo garoto, esse aqui, foi levado por ele para toda a vida, certo? Só que ele mudou. Não necessariamente mudou, mas ele ficou um adulto e ele ficou um adulto que quer hoje impor a vontade dele. Porque quando ele não impôs, que foi nesse caso, que ele queria ficar com a menina, não conseguiu. Quando ele não impôs, não deu certo. Então ele virou um adulto frustrado. E ele é quem? Quem que é esse garoto? Esse garoto é o líder. Então ele sempre impôs a partir dali a vontade dele a ponto de virar um líder. Um líder de uma nação, tá? Que impõe aquilo que ela considera certo? Então o que ele pegou? Ele pegou o símbolo de união e, como ele é o mais poderoso dos três, ele deu um novo significado a este símbolo. Ele deu o significado de, em vez de união, por exemplo, ele deu o significado de ódio. Sim, é uma comparação direta com a suástica nazista. É uma comparação direta. É a transformação de um símbolo, tá ok? Então, um símbolo, ele depende das pessoas que dominam o símbolo. E ele, no poder, ele coloca a visão dele sobre aquele símbolo. Só que aquele símbolo tem outras visões. Tem a visão da garota e tem a visão do que foi salvo. O que foi salvo é o cara que está hoje na guerra, lutando. Eles estão em países opostos, mas já vou chegar lá. Então, a primeira parte é sobre o símbolo, a criação do símbolo e como o significado depende daquele que tem poder. Sacou? Vamos continuar. Aí beleza. Aí você percebe que eles estão em guerra e eles estão em lados opostos. Como é que você percebe que eles estão em lados opostos? Detalhes. Ele tá aqui e aí quando vem pra cá, esse cara é do exército do loiro. Então eles estão em lados opostos.
Eles estão combatendo por causas diferentes, mas ambos estão em guerra. Daqui a pouco eu volto pro roteiro, que é o texto. Não falei do texto ainda, vou falar. No texto, ele tá falando o tempo todo, nós escolhemos a vida, e ele fala sobre um flautista, e quando esse flautista falha, é que a gente decide fazer alguma coisa. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando, quando uma pessoa poderosa tá no poder, a gente segue o que ela tá falando. Ele é o flautista que comanda nossas vidas. Quando ele sai do poder é que a gente decide parar de segui-lo. Então o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma crítica direta ao fato da gente seguir flautistas. A gente não consegue deixar de seguir um flautista, a gente tá sempre seguindo um flautista. E a gente só toma uma decisão quando ele falha. Então, por exemplo, a Alemanha só toma uma decisão quando o Hitler falha. O Brasil só toma uma decisão quando o Bolsonaro falha. Enfim, e nesse sentido, ele está trazendo o sentido de que a humanidade ela não consegue pensar como uma só. Ela tende a seguir flautistas sedutores. Então, beleza. Tanto é que ele fala aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, quando o nosso louco flautista falhar, decidimos parar a perseguição. Nós decidimos seguir a luz. Decidimos seguir o certo. Então, quando ele é derrubado, é que a gente toma uma decisão de seguir a luz. Beleza. Passou essa parte, ele tá na guerra, tá? Ele tá matando pessoas também. Beleza. Seguiu, tá. Matou pessoas e tá matando e sendo ferido. Não é uma coisa que ele tá fazendo porque gosta. Ele está fazendo, talvez, porque precisa. Já vou voltar nesse ponto. Beleza. O cara tá aqui liderando e a guerra continua. E o cara liderando e a guerra continua. E mais morte. E aí ele lembra da menina. O ponto aqui é o seguinte. Lembra-se que tem 3 pontos de vista. Certo? Tem o ponto de vista dele, tem o ponto de vista do cara, tem o ponto de vista dela. Que é a pessoa que sempre amou. Os homens vão pra guerra e a mulher fica cuidando do filho, da filha, no caso. Então, pensa desses 3 pontos de vista, sempre. Independente se a mulher lá na frente for ela ou não. Pode ser. Ela não foi pra guerra. Ela só é uma vítima da guerra. E ela só amou. Ela não está combatendo uma visão contrária. Ela não está se defendendo de uma visão contrária. Não. Ela só está ali protegendo a vida. Ok? Isso é importante. Continuando, ele continua fazendo uma crítica. Essa parte é muito importante do texto porque... Deixa eu pegar aqui, ó. O mundo... Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Desde o começo aqui. Aprenda a compartilhar novamente. Aprenda a compartilhar novamente o amor e não os bens. Aprenda a viver novamente. Passamos do momento do Imagine. Referência ao Imagine all people living today. Sabe essa música? O que ele tá falando aqui, galera? Não tem que imaginar mais porra nenhuma, irmão. Tem que fazer. Já passou do momento de imaginar todas as pessoas juntas. Tem que juntar todo mundo. E não é como uma só pátria, tá, Yuri? Não é isso. Porque pátria envolve cultura, pátria envolve costumes, pátria envolve comportamentos, pátria envolve limite de área, né, de território. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui é todos terem um objetivo em comum, que é o bem-estar social, o bem-estar das pessoas. Esse é o intuito aqui. Então não é você fazer uma pátria só, um governo mundial. Não é isso. O que ele está falando, e já ele vai mostrar que diferentes coisas levam ao mesmo lugar, e eu já vou falar sobre isso. Mas o que ele está falando aqui é pra gente ter uma coisa em comum no mundo todo, que é todo mundo ter o objetivo de fazer o bem pro próximo. É o mínimo, entendeu? E não sermos influenciados por flautistas. Então beleza, aí vem aqui, o mundo é o banquete e a gente tá passando fome. Então a gente tem a oportunidade de ganhar, de fazer tudo isso, mas cara, tem gente morrendo em guerra e tem gente morrendo tendo fome. A gente valoriza mais os bens do que o amor. A gente vai valorizar mais as coisas do que as pessoas. Então, o que acontece quando você valoriza mais as coisas do que as pessoas? As pessoas, elas são desvalorizadas. O mundo, que é um banquete, deixa de ser um banquete. Começa a ser um jantar exclusivo, certo? É hora de salvar a Terra. Beleza? Ele vai passando aqui, o cara lá só comandando, tá? Todo mundo morrendo e o cara olhando de cima. Literalmente olhando de cima. Ele tá aqui olhando de cima, ele não vê corpo, ele não vê tiro, ele não vê nada. Ele só comanda. Nada. Enquanto o outro tá vendo a realidade de perto. Ele está se indignando. Porque é isso que acontece. Líderes fazem o que querem. O povo faz o que o líder manda e se indigna. Ou, né, um dos dois. Aí beleza, segue o jogo.
Ele questiona se é possível salvar o futuro. Aqui ele faz mais algumas questões do valor à vida, ele mostra os idosos desaparecendo, a criança foi assassinada, então você não perdoa nem idosos, nem crianças, não perdoa adultos, não perdoa ninguém. Né? Quando você não valoriza a vida, você não valoriza nenhuma vida. Você valoriza o seu objetivo, e o objetivo daquele cara é conquistar, logo, nenhuma vida importa. Certo? Não existe nenhum tipo de amor ali. Isso é um aspecto importante. Beleza, continua. Ele bateram na mesma tecla sempre, na dúvida se pode salvar o mundo ou não. Aí beleza, aí aconteceu isso aqui, que foi a morte da garotinha. E aí tem uma sequência a partir daqui que você fala que é como se fosse uma coisa diferente, porque ele estava mostrando guerra até agora, porque ele está mostrando religião do nada. Aí já vai chegar a questão do simbolismo de volta. Aqui, a gente vê um processo, que é o processo da fé da pessoa. Então, o cara tá na guerra, ele tá indo verificar se tem algum vivo aqui dentro. Ele foi lá dentro verificar se tinha algum vivo. Ele tá sozinho. Então, na primeira parte, é sobre a fé dele. Que ele tá caminhando junto com isso aqui. Isso aqui é ele caminhando junto com a fé dele, tá? Ele caminhando com a fé dele. E aqui ele bota vários tipos de religião. Por quê? Porque não importa a religião. Ele não tá falando sobre religião, ele tá falando sobre fé, sacou? Então ele coloca vários tipos de símbolos aqui religiosos, tá? Ele coloca tudo que você imaginar. Jesus, tem um cara de terno aqui atrás, tem um budista aqui atrás, ele coloca tudo. Esse cara de terno aqui provavelmente protestante. Você tá entendendo por que ele tá falando isso? Por quê? Porque ele tá a caminho de descobrir, ele tá em fé. Só que a fé dele vai sendo abalada. Ele vai vendo as pessoas morrendo, as pessoas mortas, e a fé dele vai sendo abalada, certo? Então ele segue, já tá na merda. A fé dele ali já tá, ó, indo embora. Tá, ó, difícil, tá subindo ali, ó, tá uma subida difícil, complicada. Ele tenta trazer um pouco de paz, mas é uma coisinha que tá em paz, sabe, por causa da fé dele, mas o resto tá tudo empurrando, tudo difícil, tudo complicado. Esse pontinho de fé tá aqui também. Agora tem a parte do amor, né? Então a gente tá vendo tanto a perda da fé, quanto pode ser um reencontro com a fé. Pode ser um reencontro com a fé. Então ele vai falando o seguinte, ó. Esse cara tá encontrando com a morte e ele está perdendo a fé dele. E aqui a gente vai ter um nascimento. E aqui pode ser que tenha um reencontro com a fé. Lembre-se do símbolo aqui também. Ela sempre pensou em amor. Aí segue o jogo. Ela tá com o símbolo aqui. Mas aí, o símbolo não é o mesmo do símbolo do cara lá? Não é o mesmo. Não é o mesmo, mas não é o mesmo. Porque se significa de coisas diferentes, então os símbolos são diferentes. Então aqui, o que você diz? Existe uma religião aqui. Existem pessoas colocando fé neste nascimento. É o nascimento de uma religião, podemos dizer assim. Imitando o cristianismo com Cristo. O nascimento de uma religião. Aí continua, ainda abalado, ainda difícil, suando, calor, tá merda. Esse aqui já, ó, desistiu, caiu. Outras fés continuam, ele já foi e conversa com o momento que ele olha a criança. Porque ali a fé dele meio que lascou. Então ele olha a criança, vê a criança morta, ele vai pra lá e ele faz novamente a comparação com o nascimento. Então ele mostra o que o nosso querido general lá, ele fez o símbolo dele causar a morte. E ela faz o símbolo causar a vida. No meio desses dois, entre amor e ódio, podemos dizer assim, tem o Dimash, que faz parte disso. Que ele é como se fosse o cinza da relação, certo? Então esse cinza, ele entra em desespero. E aí você vai vendo a fé dele, ó, aqui a fé tá andando pra frente, mas ó, já foi, tá? Já foi. Acabou. Nasce a criança, pessoal aqui com bastante fé, né, rezando, etc. E aí tem um momento de decisão. Tocam as trombetas. Trombetas igual a decisão. Esta fé foi enterrada. E mais, quando você enterra uma,
as outras, você abala as outras também, tá ok? Então, porra, subida, foda, calor, ainda continua difícil, tá ok? Então, apesar, você tem lá a garota nascendo, né, a religião ali, indo de frente, ok, tá seguindo, mas tá seguindo difícil, tá? Porque aconteceu uma guerra e pessoas morreram, e tá todo mundo vendo. Aí beleza, depois do choque de realidade, a gente vai ter um momento de luto e um momento de vingança. Ele certo de que aquele símbolo lhe pertence. Então ele tá agarrado ao símbolo dele. Sacou? Você vê que ele tá com uma certeza aqui. Ele pega aquilo com força, como se fosse dele. Tá ok? Não é só dele. Esse que é o ponto. Aí continua. E agora, meu amigo, fé completamente abalada. Ele confunde, nesse momento ele vai confundir o bom com o ruim, ele vai confundir tudo, né? Porque tá completamente abalado aqui. Então a fé dele já não tem nem mais forças para segurá-lo de uma determinada ação. É como se ele estivesse falando aqui que a ação que ele vai tomar, a fé dele não se sustentaria. Aí continua, e ele vai tomar uma ação que a fé dele não sustentaria de fato. Ele vai lá e mata enquanto a criança nasce, certo? E aqui ele faz uma referência ao começo do episódio. O que ele faz essa referência? Ele faz referência, essa criança se afogou de verdade. É como se a criança tivesse afogado. Se ele talvez não tivesse sido salvo, talvez nada disso aconteceria. Ou também a morte é igual, seja no começo da vida ou no final da vida. É uma morte. Você escolhe salvar vidas ou matá-las. Então ele segue fazendo comparações aqui com o momento inicial. Beleza. Foi. Nasce a criança. Para mostrar que não é a mesma coisa. Se ele tivesse morrido no começo. Porque se ele tivesse morrido no começo, provavelmente não teria essa criança. Certo? Porque ela não teria encontrado o amor. E ela não seguiria essa imagem de amor para frente. Se for a mesma pessoa. Se não for a mesma pessoa, a ideia continua sendo a mesma, porque tem o terceiro ponto de vista, que é o amor. Então o símbolo representa três coisas diferentes. A vida dele era necessária para que esse momento acontecesse. Então você não tem como dizer se tivesse morrido, se tivesse vivido, você não tem como dizer. As coisas, elas vão acontecendo. Beleza. Passa aqui. E agora tem um momento de esclarecimento. As religiões continuam. A fé continua, tá ok? A fé continua. Você pode ser ateu também, não tem problema, sua fé continua. Por que continua? Porque pelo menos uma pessoa tá valorizando a vida. Aí beleza. Ele fala, nós escolhemos a vida. E ele tá tentando se salvar, você entendeu? Mas ele não consegue mais se salvar, porque ele já tomou a decisão de matar. Então ele não pode escolher a vida. Beleza. Ele lembra do passado dele, coisa. O cara morreu. Lembrando que, né? Morreu por causa dele. E nasceu uma criança. E o símbolo aqui. E por que aparece ele aqui? Porque é para deixar claro que não importa a religião. Não é que ele nasceu de novo. Não é que ele é representante dessa religião. Não. O que importa é que as religiões, as fés, elas têm o mesmo caminho. Elas vão para o mesmo lugar. Então não importa se é uma nova. Todas seguem para o mesmo caminho. Que é o que ele está querendo dizer. A fé vai para o mesmo lugar. A fé na humanidade vai para o mesmo lugar. Todo mundo quer paz. Sacou? Todo mundo prega amor ao próximo. Então não tem como você, independente se é uma nova seita, sei lá, todas elas têm o mesmo caminho, que é seguir em frente e servem para o mesmo propósito para a humanidade também, né? Que é dar motivação para seguir em frente e acreditar num futuro melhor. Isso é a fé. A fé é sobre isso, é sobre acreditar em algo. Independente de ideologia, é sobre acreditar em algo. Então ele está falando, como eu falei, sempre falar mais sobre fé do que religião. Então ele finaliza o ponto dele de que precisamos ter fé no futuro. Todos nós temos isso em comum, em ter fé no futuro. A gente só precisa alinhar e parar de seguir flautista maluco. É isso. A gente só vai conseguir ter paz quando todo mundo chegar no consenso de que a humanidade precisa ter um ponto em comum, que é a paz e a fé
no ser humano como uma coisa boa, parar de valorizar bens e começar a valorizar seres humanos, e só assim que a gente vai conseguir ter algum resultado. Parar de seguir os flautistas malucos. Essa que é a ideia do clipe. Para de seguir flautista maluco. Já tá na hora de fazer algo. Parar de imaginar. Para de imagine all the world people. Para com essa porra. Faça algo. Utilize a sua fé como uma coisa positiva. Se una com as pessoas ao redor para trazer o bem para os próximos. O amor é a única coisa que sobrevive no final. Porque o ódio sempre acaba em morte. Tem a mensagenzinha no final do clipe. Diálogo. O entendimento e a ampla promoção de uma cultura de tolerância. E aí, é literal. Vai, bota o resto da legenda. A aceitação das outras pessoas e de viver em conjunto pacificamente podem contribuir significativamente para reduzir muitos problemas econômicos, sociais, políticos e ambientais, que pesam muito sobre uma grande parte da humanidade. Então, novamente, não é uma questão de uma pátria única, né? O que ele está falando aqui? Diálogo, entender, conversar, promoção de tolerância, tolerar, aceitação dos outros, viver pacificamente com o próximo. Tudo isso pode contribuir para a gente ter menos guerra, menos desgraça no mundo. Porra, foda, né, irmão? Foda. Ele fez, a direção aqui foi muito, muito espetacular, assim. A direção desse vídeo foi espetacular. Ele criou toda a história e detalhe, né? Ele cria a música, ela acompanha, claro, o clipe, mas a história da música e a história do clipe não necessariamente tá contando a mesma história. Ele não tá falando dos personagens durante a música, sacou? Toda a história que a gente vê visual dos personagens, principalmente, são a gente tendo que interpretar. Não tem muita fala. Tem fala do cara falando no começo, falando que a guerra é a linguagem humana. Só. Não tem mais nada. Então você tem que interpretar toda a história só com elementos visuais e com as dicas que a música dá, mas sem necessariamente linkar diretamente. Então é um conceito até, poderia dizer, Chopin fez muito isso com a música, né? De trabalhar duas, três linhas de harmonias diferentes, né? Ele tá fazendo mais ou menos isso com um videoclipe. Muito bom, muito forte.